Graças a Deus, a gente iniciou mais uma apostila, mais um módulo. Isso é muito bom, né, mano? Isso é muito bom, porque significa que... Deixa eu tirar aqui a máscara. Porque significa que cada vez mais a gente está perto de concluir o curso e cada vez mais a gente está mais pronto, né, para ser um cuidador formal, né, uma cuidadora formal, que basicamente é, né, aquele cuidador que tem conhecimento técnico, que tem informações, e não só aquele cuidador que, sei lá, por conta de algum evento da família, né, teve que ser cuidador, a mãe ficou doente, o pai ficou doente, o marido, sei lá. Não, aqui a gente vai passar algumas informações técnicas e a cada apostila, né, a cada aula, a gente se aproxima mais de chegar a esse objetivo. Então, isso é excelente. Feita essa introdução, a gente vai começar agora, né, na nossa aula 1, na apostila Noções de Enfermagem. Então, aula passada a gente discutiu sobre os medicamentos, se eu não me engano foi a aula 18 e 19, e aí a gente passou a prova no final da aula, certo? E hoje a gente vai começar uma nova apostila. Vamos lá. Deixa eu compartilhar, eu expandir. Então, parabéns, né? Parabéns para você que conseguiu chegar aqui. Mais uma apostila se foi. E essa apostila Noções de Enfermagem, tem uma pegada, eu diria, mais biológica, no sentido de vivenciarmos e discutirmos questões que tenham mais a ver com o físico, não só com o físico, tá? Não é isso. Só que, por exemplo, não é à toa que ela recebe esse nome de noções de enfermagem. Então, nós vamos ter algumas noções, de fato, né, de enfermagem, relacionadas a algumas condições. Obviamente, as condições que a gente mais encontra na prática, né, enquanto cuidador, enquanto cuidadora, tá? Então, o objetivo da nossa discussão nessa apostila vai se dar principalmente voltado para essas noções aí de enfermagem. Então, a gente vai ver algumas questões relacionadas, por exemplo, à úlcera por pressão, relacionadas à alimentação. Tem paciente que tem dificuldade, por exemplo, com a alimentação. E aí a gente vai discutir outras questões assim que são mais técnicas nesse sentido, tá? Então, com certeza, uma apostila muito importante, né? Até porque na prática você pode, em algum momento, por exemplo, se deparar com um paciente que tem úlcera por pressão. E é importante que você entenda o que é essa úlcera por pressão, por que é que ela acontece, como é que você lida e tudo mais. Tem como a gente lidar com essa condição? Tem. Tem como sim, e aí a gente vai discutir um pouquinho, né, lógico, no decorrer da apostila, como é que isso pode ser feito. Beleza? Então, essa é mais a pegada dessa apostila, é mais biológica mesmo. Isso eu já falei. Então, a previsão dessa aula, e aí eu chamo de aula apresentação de slides, tá? A apresentação de slides está composta de 3 capítulos do livro. São 3 aulas, né? Entendendo que aula é capítulo. Então, são 3 aulas em uma, tá? Em uma apresentação de slides, nós abordaremos 3 capítulos do livro. Capítulo 1, que é cuidando da saúde. Então, informações relevantes, importantes para cuidarmos da nossa saúde. Será que existe a possibilidade de melhorarmos, sei lá, a nossa saúde, o nosso estado de saúde? A gente vai discutir um pouquinho sobre. Ou será que a gente... Não, nem sempre a gente consegue melhorar. E aí, como é que a gente consegue melhorar, sendo possível, né? Enfim, a gente vai passar algumas informações, alguns elementos voltados para esses cuidados que devem ser prestados para a saúde. Também alguns cuidados voltados para a administração de medicamentos, beleza? Então, nós até vimos nos capítulos 18 e 19 da apostila anterior, e a gente vai retomar alguns conceitos importantes aqui, tá? Que seria, então, o capítulo 2 dessa apostila Noções de Enfermagem, tá? E aí também a gente tem
cuidados com o quarto do paciente. São cuidados mais voltados para o quarto mesmo, mas principalmente para o leito do paciente, beleza? Então você tem o quarto é um ambiente que precisa acomodar, né, o nosso paciente. Ele não pode se sentir de alguma forma, né, não pode se sentir acuado ou coisa do tipo. Ele não pode entender que o ambiente é um lugar hostil, que o quarto dele pode ser um ambiente hostil. Por exemplo, se você tem uma pessoa que um idoso, por exemplo, que tem Alzheimer. Se você tem um quarto que tem muitos móveis ou que tem, sei lá, tapete no chão, que tem barreiras, né? Algum tipo, objeto ou móveis, enfim, que possam causar um acidente com essa pessoa, esse quarto é um ambiente hostil. E a nossa ideia é sempre adaptar o quarto ou prepará-lo da melhor forma possível para que o paciente não sofra um acidente. Então, é importante sim considerarmos o quarto, tá? Mas principalmente o leito do paciente, entendendo que se você tem um paciente acamado, alguns itens precisam necessariamente ser observados, porque senão, né, o seu paciente pode desenvolver algumas úlceras, a gente chama úlcera por pressão, e a gente vai ver um pouquinho já na aula 3, que está dentro dessa apresentação aqui de slides, beleza? Vamos lá. Bom, então vamos falar de cuidados para a saúde. Por que cuidar da saúde? Por quê? Por que é importante a gente cuidar da saúde? Deixa eu pegar plantinha. Então, por exemplo, para quem gosta de planta, tem gente que gosta de cachorro, gosta de casa, sabe, um carro, enfim, de alguma coisa. Quando você cuida, você está tentando o quê? Conservar. Então, se eu cuido da minha casa, puxa, eu quero conservar minha casa, eu gosto de ver ela bem, no melhor estado possível, né? Limpa, sei lá, cheirosa, sem teia de aranha e tudo mais. Qual que é a ideia aqui? A ideia de cuidar da saúde está voltada também para essa questão de conservar, preservar. Então, nós cuidamos da saúde, por quê? Porque existem barreiras, existem doenças, situações que podem comprometer a nossa saúde. Então, por exemplo, se eu fico sem tomar banho, de alguma forma isso pode me prejudicar. Faz sentido, né? E o que eu preciso então? Preciso me atentar e fazer a higiene, né? Ou no caso, né, do banho, tomar banho. Não um banho de qualquer forma, não. Preciso tomar um banho de forma adequada, possibilitando então a higienização do meu corpo e do meu corpo todo, né? Então, a ideia é, nós cuidamos da saúde porque é importante. Importante, e quando eu falo saúde, é importante destacar, tá? Que saúde aqui é no seu conceito mais amplo. Não é simplesmente saúde física. Ah, tá. Não, eu vou tomar banho para não ficar, sei lá, para não ficar sujo e aí pegar algum tipo de doença. Não é só isso. Não é só a saúde física. Não é. A saúde também é psicológica, social, espiritual. Essa é uma definição da OMS. A saúde, nesse caso, é o estado pleno, estado completo, máximo, de todas as dimensões da vida de uma pessoa, de um indivíduo. Então, você tem a saúde psicológica, vai bem. A saúde física, vai bem. A espiritual vai bem, a social vai bem, entende? Todas essas dimensões unidas, né, de forma a sempre proporcionar uma qualidade de vida para essa pessoa. Então, quando a gente fala em cuidar da saúde, não é só cuidar da saúde física, porque só a saúde física não
não significa, né? Não exemplifica todas as dimensões da vida de uma pessoa. Por quê? Porque uma pessoa é feita também de questões psicológicas. Então não adianta nada, por exemplo, você ter um corpo bom, mas o seu psicológico não anda tão bem assim. Ou de nada adianta você ter um corpo bom, por exemplo, e você não se socializar. A dimensão social da sua vida não vai bem. De nada adianta. Por quê? Em algum momento isso vai trazer prejuízos para você. Entende? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sente que não está tendo contato com outras pessoas, e aí a gente entendeu isso, né? Isso ficou muito claro por conta da pandemia, né? Desde o ano passado que tem nos assolado. Então, muitas pessoas começaram, por exemplo, a ter problemas depressivos, sintomas depressivos. Por quê? Porque saíam, visitavam, viajavam, sei lá, trabalhavam, e aí, de repente, por conta de uma pandemia, essas pessoas não conseguem mais. E aí, tudo bem? Entra aí. Deixa eu pôr a máscara. Entra aí, senta aí. Imagina. Entra aí. Deixa eu pôr aqui. Como é que você tá? Tirando o quê? Tomou água lá, saúde não tem, vai não. É. Oi? É. Bom, eu tava. Você quer lá tomar água? Não, tranquilo? Eu tava aqui falando para Antônia sobre os cuidados com a saúde. Você quer sentar aqui do meu lado? Vamos ver se tem. Eu não sei se vai ter uma cadeira sua. Porque. Ah, peraí, Antônia. A Samara chegou, tá? Peraí, rapidão. Porque. Tá. Se não tiver. Porque aqui é o. Como eu vou fazer? Ah, tá. Só se eu virar aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu vou virar aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Quer ver? Eu vou virar aqui, ó. Assim, ó. O que você acha? Aí, ó. Ou também. Pera aí. Deixa eu ver. Eu acho que esse caso aqui. É que ele é bem curto, né? Você pensou o quê? Você achou que a turma ia vir? É, a galera não veio, não. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer um teste. Eu acho que vai. Ah, ótimo. Perfeito. É. Agora é bom que você viu a Antônia. Só tenho que ver agora como eu vou ficar. Aí, acho que eu vou. Aí. Vou colocar tudo aqui no chão. Eu já preciso arrumar tudo aqui.
Aí. Oi? Aí. Não. Se eu soubesse o quê? Que a galera ia vir, né? Bom, não tem problema não. Aí. Dá para ouvir certinho, Antônio? Dá sim, professor. Beleza, então vamos tocar o barco. Depois eu monto aqui certinho. Adaptação. A Samara chegou. Bom, beleza. Vamos lá então. Oi? Tá no noções de enfermagem. A gente vai começar agora. Estava aqui falando para Antônia sobre cuidar da saúde, que é o primeiro capítulo do livro, que tem como objetivo mostrar para a gente que alguns cuidados precisam ser direcionados, né, dados, para que a gente consiga, da melhor forma possível, cuidar da nossa saúde. Mas a ideia de saúde aqui não é só uma saúde física, mas é também uma saúde psicológica e tudo mais, tá bom? Então, é isso que a gente estava conversando aqui, eu estava falando para ela. Aí, beleza. Aí. Então, vamos lá. Aí. Você consegue ver, né, Samara? Passando. Show de bola. Beleza. Só pegar aqui. Bom, então vamos lá. Por que é que a gente cuida da saúde? Porque a ideia é sempre melhorar ou promover, proporcionar o melhor estado de saúde possível. Lógico, dentro das condições que o meu paciente ou que eu tenho, né? Então, por exemplo, se um paciente tem uma doença que é progressiva, uma doença que não tem cura, infelizmente, eu não consigo melhorar o estado de saúde dele para que ele fique curado. Mas eu consigo proporcionar mais qualidade de vida, tá? E às vezes, dependendo do quadro, da situação do nosso paciente, manter o estado de saúde que ele tem atualmente já é um bom sinal. Ou seja, por exemplo, eu não consigo curar um paciente que tem Alzheimer, isso é verdade, mas eu consigo manter o estado que ele está. Bom, atualmente, ou seja, é melhor que ele fique onde está do que ele piore, né? Então, o objetivo é sempre melhorar ou promover o melhor estado de saúde possível. Na prática, nem sempre a gente consegue melhorar. E, lógico, isso é ruim, mas é com certeza melhor do que o paciente piorar, tá bom? Então, precisamos cuidar da saúde do paciente com toda certeza. A gente vai ver daqui a pouco como isso é possível. Mas entendam, né, meninas, não só da saúde do paciente, mas também da minha. Porque às vezes a gente tem um triste hábito, ou um triste pensamento, um infeliz pensamento, de achar que a gente, de esquecer da gente. Então, a minha saúde, ou a sua, né, enquanto cuidadora, muitas vezes é deixado de lado. Então, eu não considero o meu estado de saúde, eu priorizo cuidar do paciente, proporcionar para ele uma vida digna e tudo mais, mas e aí a minha saúde eu deixo de lado. Então, eu não me preocupo com a minha saúde psicológica. Então, eu sei que eu ando estressado, por exemplo, né? Eu sei que eu ando estressado, eu sei que eu ando triste, ansioso, preocupado, eu sei de tudo isso. Sei também que o meu corpo físico não está lá aquelas coisas. E aí, consegue entender? E muitas vezes eu deixo isso de lado. Negligencio e priorizo o cuidado com o paciente. Em algum momento, essa minha atitude vai me fazer mal. Tá? Então, se você prioriza sempre o paciente. Não, é importante que a gente, lógico, cuide da melhor forma possível do paciente. Isso é óbvio.
mas você precisa ter uma boa saúde para poder promover a saúde na vida de outras pessoas, tá? Então, a ideia é, precisamos cuidar da saúde do paciente com toda certeza, esse é o nosso trabalho. Queira ou não, goste ou não, o nosso objetivo é sempre promover o melhor estado de saúde para ele. Um estado de saúde psicológica, física, espiritual e tudo mais. Mas, oi? Bom, estando bem, eu tenho condições melhores para promover, né, um cuidado. Isso mesmo. Agora, em contrapartida, se eu não estou bem, eu até posso, de alguma forma, disfarçar. Eu posso, e lógico, de forma que não impacte, né, o cuidado que eu presto com o meu paciente, mas em algum momento a bomba vai estourar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho problemas psicológicos, ando muito triste. Mas, sei lá por que motivo, eu não dou muita atenção. Em algum momento, isso aí pode, por exemplo, gerar uma depressão em mim, e aí eu posso ficar muito mal, a ponto de não conseguir mais trabalhar. Então, não só da saúde do paciente, aqui, deixa eu passar. Não só da saúde do paciente, mas também cuidar da nossa saúde. Em primeiro lugar, da nossa. E aí, cuidando da nossa, a gente consegue cuidar da saúde de outras pessoas. Podemos, de alguma forma, aumentar os nossos anos aqui na Terra? Olha, lógico, tem pessoas que têm doenças e aí, infelizmente, elas não conseguem viver por muito tempo. Mas, tirando os acidentes, as mortes no trânsito, alguma doença que pode matar você nesse caminho, é possível, sim, aumentar os anos de vida. Porque se você cuida bem da sua saúde, e aí é saúde em todos os sentidos, né? Se você cuidar bem da sua saúde, você consegue chegar melhor na velhice. Então, se você se atenta, por exemplo, ao seu físico, você vai chegar na velhice com um físico melhor. Porque há 40 anos você adotou uma alimentação mais saudável. Começou a fazer exercício físico, a praticar atividade física, começou a se preocupar também com o seu psicológico, então você encontrou um hobby, e aí nesse hobby você desestressa, você fica feliz, isso traz esperança para você, você se socializa com outras pessoas, que é a dimensão social, né? Então, assim, você, durante 40, sei lá, 50 anos, você começou a desenhar a sua vida para chegar no melhor estado na velhice. Então, nesse sentido, com certeza é possível a gente aumentar os anos. Por que aumentar os anos? Nem sempre viver mais é sinônimo de viver bem. Por exemplo, será que todo mundo que tem 85 anos tem uma vida top? Não. Tem idosos que chegam com 85 anos que, sei lá, foram amputados por conta de diabetes, chegam cegos por conta de complicação do diabetes ou da pressão alta, chegam, por exemplo, com algum outro tipo de doença que podia ser evitado, mas que por conta do estilo de vida deles ou do trabalho não foi. Então, você tem pessoas mais velhas, 80, 85, 90 anos, mas não necessariamente essas pessoas têm uma vida boa. Viver mais não é sinônimo de viver bem. Para viver bem, a gente tem que cuidar de alguns aspectos e a gente vai discutir aqui alguns aspectos ou elementos que podem ser observados para que você consiga viver mais e viver bem, tá? Nesse sentido, então, sim, é possível aumentar os anos de vida. Tanto vocês sabem quanto que é... Deixa eu aumentar aqui, ver se... Vocês sabem quanto que é a expectativa de vida do brasileiro? Você sabe, Antônia? Você sabe, Samara? Olha aí. Tá com dúvida? Então. Você sabe quanto é? Você sabe, Antônia? Sem colar, hein? A perspectiva? Isso, assim, a expectativa de... Assim, ó. 60? Ó, a Samara falou 60. Ela acha, né? Ela acha. E você, E você acha que é quanto?
Ô, Antônio? Entre 70 e 75. Isso, depende, mas a mulher vive mais. Nesse caso, a mulher está por volta dos 75 e o homem por volta dos 72. Então, assim, o que é que isso significa? Que quando uma criança nasce, a expectativa de vida é que ela viva até 72, 74, 75 anos. Significa que ela vai viver? Não. Pode morrer nesse percurso. Por algum motivo ela pode morrer, tá? Ou pode ultrapassar. A expectativa é só uma projeção. É uma esperança que a gente tem que essa pessoa viva até essa idade, baseado, logicamente, em vários outros dados e cálculos que o pessoal do engenharia faz. E pesquisadores, né? Bom, cuidar tem vários sinônimos. Um dos sinônimos de cuidar é preservar. Então, quando você tem uma plantinha, você vai cuidar dela, você está preservando, ali cuidando, promovendo, né? Prestando os cuidados que ela precisa. Então, tem cacto, quer dizer, tem plantinha que não gosta de água, ou de muita água. Se você coloca água demais, ela morre. Tem plantas que precisam de muita água, é o oposto. Se você coloca água de menos, por exemplo, ela morre. Então, entendam, a ideia é preservar o estado. Essa ideia de preservar também precisa ser aplicada na nossa atuação. Então, quando eu vou cuidar de alguém, ou cuidar de mim mesmo, né, eu procuro o quê? Preservar a minha saúde, ou preservar a saúde do meu próximo. E aí eu trouxe uma definição aqui de preservar, deixa eu... Aí. Que é não destruir algo ou a si mesmo. Conservar-se, salvar-se. Vocês sabem, o processo de envelhecimento causa inúmeras mudanças no nosso corpo. Então, tanto no corpo da mulher, quanto no corpo do homem, muda. Com certeza, muita coisa muda. E aí isso, dependendo do tipo de envelhecimento, lembra? Tem envelhecimento que tem doenças, tem um envelhecimento patológico, e tem um envelhecimento saudável. Se for um envelhecimento patológico, que é esse que tem doenças, automaticamente essa doença vai destruindo o corpo dessa pessoa. Então, se você tem um Alzheimer, por exemplo, seu cérebro e outras funções do seu corpo vão cada vez mais sendo destruídos, prejudicados, danificados, deteriorados. E a ideia aqui de preservar é isso. Bom, a gente vai colocar num estado, então eu vou colocar a minha saúde de uma forma que essa destruição não aconteça. Então, como é que eu faço? Trabalho com prevenção. Então, para que eu não desenvolva Alzheimer, ainda tem alguns estudos que mostram algumas formas que a gente pode tentar fazer isso. Então, por exemplo, pessoas que esforçam mais o cérebro, que praticam mais atividade intelectual, tendem a ter menos chance de ter Alzheimer. Então, quando eu faço isso, eu sei, não gosto de matemática. Ai, professor, por que você... não sou chegado, matemática é difícil. Samara não gosta também, não. Eu não sei quem inventou matemática. Ah lá, Antônio, eu não sei quem inventou. É brabo, você não sabe, né? Queria pegar essa pessoa, né? Nossa, não sei, eu não gosto. O dia... não gosto, professor, não gosto de matemática. E aí, eu também, na verdade, eu quero gostar, eu tenho esse negócio. Eu gosto um pouco, mas eu quero gostar mais. Por quê? Tipo a Samara. Porque quando você começa a fazer cálculo, por exemplo, tá? Eu tô pegando matemática, mas pode ser um novo idioma, pode ser aprender alguma coisa que você nunca fez, e aí depende, tá? Mas quando você começa a fazer cálculos, por exemplo, você o quê? Exercita o seu cérebro. É um desafio. Matemática é um desafio, né? Não só matemática, mas matemática é um desafio e tanto. Automaticamente, para que você consiga resolver os problemas, obrigatoriamente você tem que estudar, tem que forçar o seu cérebro.
tem que gravar fórmulas, tem que gravar regras, sei lá, tem que fazer, tem que resolver o problema. E quando você está posta em uma condição que você precisa forçar o seu cérebro, quando isso acontece, a sua atividade intelectual acontece. Então, você não tem atividade física, que é quando a gente quer ficar mais em dia, com o corpo mais bonito e tudo mais, não tem? A Samara tá rindo. Você sabe, né? Ah, eu quero ficar saradona, sei lá, saradão. Tem que fazer exercício físico. E para que você tenha um bom desempenho intelectual, você tem que fazer exercício intelectual. Ah. Ah. Aham. Aham. Você o quê? Não aprendia muito? Não. Aham. Aham. Eu acho que eu sei quem é. Sério? A Samara tá falando aqui que lá no Pernambuco ela teve ela encontrou professores que não eram, como é que eu vou falar? Que tinham um pouco de dificuldade, que não eram tão didáticos assim, e aí, lógico, isso deixou ela com algumas dúvidas, né? E aí ela falou que aprendeu com o professor Fabiano bastante, talvez até mais do que com os outros professores lá do Pernambuco. Isso é verdade. Então, assim, porque é o que eu falei, é sempre um desafio. A gente tem que se colocar em desafios. Professor, eu só falo a minha língua mesmo, só o português. É o meu caso, tá? Eu também só falo o português. Isso deixando claro. Mas quando você se esforça para aprender uma nova língua, você exercita o seu cérebro e esse exercício intelectual diminui a chance de você ter, por exemplo, um Alzheimer. Doido, né? Aham. Aham. É a didática. Legal. O que ela disse aqui é que a forma que o professor explicava, o professor Fabiano, facilitou o aprendizado dela. Ela achou super fácil aprender matemática. Por quê? Didática. Eu conheço pessoas que gostam muito de matemática. Muito, 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 muito. E as pessoas falam, na verdade, as pessoas não é que não gostam de matemática, é que elas nunca conheceram matemática de verdade, porque sempre pegam um professor que é ruim, que não tem uma boa didática, ou que não está nem aí mesmo para você que se vira e tudo mais. Gente, o link vai